O câmbio entre moedas, que é conhecido como mercado de Forex, ele faz cada vez mais parte das nossas vidas, né? Principalmente em viagens ao exterior ou contratos de câmbio entre empresas. Mas quando você para pensar e olha o que realmente acontece no mercado internacional, se eu te contar, pode ser que isso não somente te surpreenda, mas como também te assuste. Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos no comércio exterior e venho aí há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, hoje o capítulo vai ser mais denso, mas é uma aula bastante importante porque a gente vai entrar agora numa outra camada do nosso mercado do euro-dólar e o Forex ele faz parte disso de uma forma intrínseca, mas também extremamente complicada. Eu prometo que eu vou fazer o máximo possível para deixar isso simples para o seu entendimento, mas vai ser um capítulo mais comprido que os outros, justamente pela necessidade de explicar isso de uma forma mais detalhada. Então, primeiramente, quando a gente fala do dólar, a gente fala de uma moeda de reserva global, certo? Então, a gente sempre veio falando que ela é a ferramenta necessária para o comércio exterior, que é uma ferramenta de intermediação que acaba ligando países completamente diferentes, que têm sistemas completamente diferentes, moedas diferentes, sistemas bancários, mas que a partir do momento que eles fazem negócios, usando essa moeda de reserva global, eles passam a falar uma língua em comum, tornando tudo mais eficiente. Quando você faz uma exportação da China para a Itália, da Grécia para a Suíça, do Japão para o Brasil, etc., tudo isso acaba passando pelo sistema do euro-dólar de uma forma ou de outra. Então, esse euro-dólar fez a criação de um sistema extremamente eficiente que permitiu essa comunicação entre os países, provendo a liquidez que todos eles precisam. E esse sistema ele funcionou muito bem, mas talvez até bem demais, né? Principalmente nos anos 90, entrando nos anos 2000, que foi o que eu falei em vários capítulos anteriores, porque ele gerou ali uma prosperidade para o mundo inteiro, porque teve realmente uma presença global do dólar, praticamente para todas as pessoas que precisavam. Então, realmente, o grande segredo ali é você poder ter um sistema onde eu posso rapidamente transitar de um sistema específico de um país, migrar para essa moeda global, aceita por todos, e imediatamente sair dessa moeda e trocar por uma terceira moeda, e fazer isso de forma eficiente. Então eu saio de uma, vou para o dólar e vou para outra, e depois eu volto fazendo o caminho contrário logo em seguida, para vários tipos de operação, né? Isso não permitiu somente o comércio exterior, onde você faz uma importação, exportação, mas também outras possibilidades muito distintas, como assim, todo um fluxo financeiro, onde você tem uma compra de ativos estrangeiros, onde você permite você fazer investimentos externos, mas esse sistema ficou tão eficiente que ele também permitiu várias possibilidades de especulação em vários tipos de produtos, mas principalmente em derivativos no mercado internacional. Foi o que eu expliquei no capítulo anterior. Agora, como que toda essa troca entre sistemas, todo esse mercado de câmbio e a criação de tamanha prosperidade em alguns lugares, muitas vezes até em detrimento de outros, né? Você viu empregos sendo criados na China, e empregos que foram destruídos nos Estados Unidos, porque agora você viu que a globalização tomou conta completamente e que você podia pensar de uma forma muito global, porque você tinha essa ferramenta intermediária da reserva global de valor, né? E de onde que veio, na verdade, quando você se pergunta, de onde que veio todo esse dinheiro para gerar tamanho crescimento exponencial que a gente viu pela expansão dos balanços dos bancos, né? A real impressão de dinheiro, né? Que nada mais são do que dígitos, como derivativos, etc., que a gente já explicou. Mas como que essa expansão acabou realmente acontecendo? A resposta é que quase ninguém sabe. E é isso que chama muita atenção, porque é justamente
o buraco negro de informação do dólar. Então o objetivo aqui é discutir um pouquinho como que essa moeda de reserva global deveria funcionar, mas como que de fato acabou funcionando ou mesmo ficou ou não teve mais um funcionamento tão legal e ficou meio capengando, como a gente vê hoje em dia. E tudo isso começa nos derivativos. Foi até o motivo que eu fiz o capítulo passado, para que você possa digerir um pouco melhor o que eu vou te falar agora. Então, se você não ouviu o capítulo anterior, onde eu falo um pouco sobre o dólar, né, o dinheiro fantasma, sobre derivativos, é importante você ter isso para a gente ver um pouquinho o que acontece aqui. Porque foram justamente esses derivativos que permitiram que o sistema euro-dólar se desenvolvesse e conseguisse se moldar às necessidades de uma moeda que pudesse transacionar na velocidade da luz ao redor do mundo, porque ela se tornou informação. Então você tem uma promessa de cash flow, você acabou mandando para as outras pessoas, mas na verdade nada mais é do que pura mensagem, certo? De um banco para o outro, de um lugar que vai para o outro, e isso acaba fazendo com que os balanços se tornem o próprio dinheiro, o próprio controle de quanto dinheiro existe no mundo, entre eles, num modelo descentralizado, dentro de balanços bancários, totalmente privados, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de jurisdição, como eu venho sempre repetindo, que é justamente o mundo do eurodólar. Agora, é praticamente impossível você saber exatamente como que essas transações ocorrem e como elas acontecem. É o contrário de um blockchain no Bitcoin, onde ele é 100% transparente, todo mundo vê de onde saiu e para onde foi. Aqui é exatamente o contrário. Então, quando você começa a entender o que está acontecendo, as outras camadas que a gente vê no sistema eurodólar, você vê que essas operações elas acabam se tornando cada vez mais complexas. Principalmente quando a gente fala ali do colateral, né? Que eu falei bastante, a gente falou extensivamente sobre o mercado de Ripple, quando você tem um colateral. Só que agora a gente vai adicionar uma outra camada de complexidade quando, além disso, a gente adiciona derivativos na equação. Fica tranquilo que eu vou tentar deixar isso da forma mais simples possível. Então, primeiro vamos ver assim, o quão importante, né, você vai ver o quão importantes são os derivativos, porque eles se tornaram parte crucial de criar, na verdade, a criação do dólar, a função de moeda intermediária de reserva global, só conseguiu se tornar realidade por conta dos derivativos, pelo próprio dólar mesmo ser um derivativo, quando você está na camada do crédito e na camada da promessa de cash flow futuro, que eu falei ali das várias camadas que o dólar tem, mas que são todas intercambiáveis, todas se confundem, tudo é dólar e tudo cria dinheiro de verdade na economia que vai buscar produtos e serviços reais. Só que ao mesmo tempo, você percebe dentro desse mundo as falhas que aconteceram justamente nesse sistema, que acabou entrando em colapso no dia 9 de agosto de 2007 e que nunca mais voltou ao seu estágio normal, e hoje nós estamos numa situação um pouco cinza, escura, que criou todo esse problema deflacionário, recessivo, que nós temos na economia, de perda de oportunidade de crescimento, que foi também o que eu falei nos capítulos anteriores. Se o sistema estivesse funcionando como ele funcionava antes de 2008, a gente teria um crescimento exponencial, que a cada ano fica muito maior o custo de oportunidade que nós estamos perdendo, e em contrapartida temos economias que crescem muito pouco, quase zero, sem muito desenvolvimento, e está tudo um pouco travado, mas ninguém consegue saber exatamente por quê. Então vamos lá, essa segunda camada que a gente vai introduzir agora é o que a gente chama de transação de Ripple sintético. Ou seja, não existe mais o Ripple normal, é um outro tipo de transação, agora um Ripple sintético. Então a gente sabe que, como é que funciona tudo isso? A gente sabe que a quantidade de reservas em cash no eurodólar é praticamente zero, são literalmente derivativos em dólares, né? É um sistema, não envolve cash, não envolve Federal Reserve Notes, não envolve nem os Bank Reserves do Fed, realmente é um sistema 100% baseado em extrato de balanços, etc., como eu sempre venho falando. Agora, quando você remove completamente a necessidade de dólares reais, os Federal Reserve Notes, aquelas notas verdes,
os bancos puderam se tornar muito mais criativos em como eles podem transacionar entre eles. E a forma de você poder ser mais criativo foram justamente os derivativos. Então, assim, tem duas formas ali de derivativos, mas o capítulo de hoje vai focar somente em uma delas, que é o fato de que os derivativos que funcionam como se moeda real fossem. Então, todos os dias, são trilhões de dólares que são emprestados e pegos em empréstimos em várias moedas. Vai de um lugar para o outro, a gente vê isso acontecendo por tudo quanto é motivo. Comércio real, investimento, compras de ativos no exterior, proteção, hedge, contratos, um monte de coisa. E tudo isso movimenta o que a gente chama de Forex, porque em vários desses movimentos, principalmente quando não lida com os Estados Unidos, no outro lado da ponta você tem o dólar, sempre vai ter o dólar ali praticamente 90% das vezes ou mais, nessas transações de câmbio, mas você tem os outros players que são os outros países que não têm o dólar. Então o Forex, o mercado de câmbio, ele acaba se tornando essencial no funcionamento, porque a transição para esse pool intermediário e que sai desse pool intermediário para ir para suas economias e se adaptando a cada um dos sistemas, né? Saindo daquela linguagem universal, indo para a sua linguagem local. Então a gente já falou muitas vezes que muitas das negociações envolvem empréstimos em Ripple. Você usa o título, usa como colateral, pega o dinheiro emprestado com baixo custo e baixo risco. Porém, no mercado de Forex, a gente vai falar de operações que são chamadas de FX swaps. Então, FX é Forex, câmbio, né? Então são swaps onde existe uma troca direta entre moedas. Certo? Eu tenho uma moeda, você tem outra moeda, a gente troca o equivalente dela imediatamente nos nossos balanços. E aí você vê contrato de trilhões de dólares por dia que passam de mão em mão diariamente, mas que acabam gerando obrigações similares aos empréstimos no mercado de Ripple. Então aqui, como ele tem essa característica muito semelhante a Ripple, mas sem ser Ripple, é por isso que a gente chama isso de Ripple sintético. Mas aqui você cria uma anomalia completa em relação ao Ripple. Por quê? O Ripple, ele aparece no balanço, onde você tem os treasuries, do outro lado você tem empréstimo, você tem as dívidas, você tem o juro. Isso fica uma coisa um pouco mais tranquila. Só que no FX Swaps, todo o volume transacionado entre os bancos simplesmente não aparece em nenhum balanço bancário. Essa dívida, entre aspas, fica simplesmente desaparecida por completo no sistema. Então ele cria ali realmente a característica do buraco negro de nem num sistema que já não era tão transparente como a gente já vinha falando até agora, fica completamente invisível. Então, enquanto a maioria das pessoas fica focando naquela inflação monetária, ao analisar o M2, né, que a gente sabe que só vê um lado, mas perde completamente tudo que acontece no eurodólar, ele não consegue mostrar absolutamente nada. Não somente no que aparece no eurodólar, mas dentro do próprio eurodólar, que já é um buraco negro em si, você tem todos os contratos de FX swaps que você não vê absolutamente nada, mas que eles têm total capacidade de gerar inflação de forma completamente fantasma, obscura e anônima, porque você não sabe nem de onde veio, para onde ele foi, porque ele não aparece no balanço. E é uma coisa completamente insana, se você parar para pensar. Então, os bancos centrais, ou mesmo o BIS, o BIS, que é o Bank of International Settlements, né, que é um banco internacional ali de interpagamentos, ele fala em artigos teve até um artigo que apareceu recentemente na mídia falando sobre trilhões em dívida que estão simplesmente faltando nos balanços, mas que na verdade eles nunca apareceram nos balanços por conta de como as operações de Forex, de FX Swaps, são feitas. Então, as operações de Forex, elas possuem um efeito idêntico à operação de crédito, que usam derivativos, que por sua vez são usados pelo sistema bancário, funcionando exatamente com o mesmo poder de dinheiro real na economia real. Então, esse é o real dinheiro fantasma, porque todas essas transações, apesar de serem equivalentes a empréstimo no mercado de cash, mas a sua dívida não aparece em balanço nenhum, ficando completamente obscuro. Ou seja, na
nada disso é auditável e os controles do que acontece, quem manda para quem, fica somente entre os bancos. Então é basicamente os bancos falando para o mundo, falando o seguinte: olha gente, isso é problema nosso, isso não é problema do resto do mundo. Agora, para que isso se mantenha escondido, mas ao mesmo tempo você ainda esteja dentro do compliance, não cometa nenhum tipo de crime, as únicas informações que você consegue encontrar para você ter um resquício de que talvez tenha sido feita uma operação de FX Swap são notas de rodapé em letras super pequenas. Então, talvez essa explicação que eu tenha te dado seja muito vaga. Renan, eu não estou entendendo nada, mas vamos entrar num exemplo um pouco para você poder entender o que eu quero dizer com isso. Então, vamos criar como é que funciona essa dinâmica num exemplo de operação de Ripple sintético. Então, imagina que você é um banco japonês em Tóquio e você tem ali muitas reservas em ienes, certo? Está no seu balanço. Ou dívidas denominadas em ienes. Mas vamos facilitar, você tem reservas em ienes. O seu grande problema é que você está no Japão, você está num país que está estagnado há 30 anos e ele não oferece nenhum título de grande retorno. Você tem um retorno negativo nos títulos japoneses, você não tem nenhum tipo de vantagem, ou mesmo pior, você pega um juro quase negativo ao fazer um RRP, né, que é você fazer uma transação overnight com o Banco Central do Japão, que é o Bank of Japan. Ou o Bank of Japan vai fazer um QE com você, que eu já falei em capítulos anteriores, que seria uma impressão de dinheiro, que na verdade não é uma impressão de dinheiro. Ou seja, o banco não consegue nenhum tipo de retorno expressivo. Ou seja, se você é um banco japonês e você quer captar recursos, você precisa buscar isso fora do Japão. Ou seja, você precisa acessar o euro-dólar, fugir do Japão e ir para onde realmente a festa está acontecendo, que é dentro do buraco negro do euro-dólar. Então, tem várias formas de você poder se expor. Uma das formas mais simples seria o que eu já falei em vários capítulos, que é você simplesmente comprar treasuries, certo? Você vai lá, compra treasuries ou faz um Ripple, que é o que a gente mais viu por ali, certo? Agora, o banco japonês, num Ripple normal, ele entra em contato com o primary dealer e fala: eu quero fazer um Ripple. E aí eles vão ver, ou eles vão passar um colateral, vender um colateral para eles, ou eles vão alugar um colateral, né, como eu falei, do fator multiplicador de Ripple. Ele vai pegar emprestado de terceiros porque não tem o suficiente, mas vai fazer o banco japonês fazer uma transação de Ripple ou direta ou indireta. Porém, o que acontece? Essa operação de Ripple, ela já é uma operação que por si só, ela é muito interessante, porque ela tira bastante do risco, porque você tem um colateral, etc. E os juros também são baixos, ou seja, você tem um compromisso pequeno em relação ao seu balanço. Então ele cria uma possibilidade de você não afetar tanto assim o seu balanço numa expansão específica, ou você crescer demais o seu passivo, né, para que você possa ali fazer empréstimos e tentar fazer o seu spread para expandir o seu balanço. Mas o que acontece? Mesmo o Ripple sendo extremamente eficiente, você tem muitos bancos que têm uma restrição tão grande, mas tão grande em relação aos seus algoritmos de percepção de risco, que eles não querem fazer expansão nenhuma e não podem se comprometer a colocar uma operação de Ripple dentro do seu balanço. Não tem mais espaço. Isso já fala muito sobre o problema de liquidez mundial e como os bancos estão com medo. Se você tem um problema que o seu balanço está tão apertado que você não consegue nem fazer uma operação de Ripple, é que algo não está muito bem. Mas beleza. Mesmo o Ripple pegando muito pouco espaço do seu balanço, ele pega um certo espaço. E muitos chegam a nem estar dispostos em fazer essa operação de Ripple, por mais segura que ela seja ou que tenha a percepção de ser segura. Então, ao invés de você fazer a operação de Ripple, a gente vai fazer o Ripple sintético, que a gente chama de FX Swap ou Currency Swap, ou seja, um swap, é uma troca direta de moedas, onde você faz uma troca de ienes, só que já casada com uma compra de treasuries americanos. Ou seja, você já é um iene que praticamente tem um efeito de comprar aquele treasury americano diretamente sem você nem pegar aqueles dólares. Por quê?
Porque você já está casando a operação com a maturidade do título, para quando ele expirar, esse título vai te dar os dólares que imediatamente serão trocados de volta para ienes, e isso vai fechar o ciclo na operação. Ou seja, o que aconteceu aqui? Vamos lá, você tem um depósito de ienes na sua conta, você tem um passivo em ienes, que normalmente seria usado para comprar títulos japoneses, mas você não quer comprar títulos japoneses porque eles não dão absolutamente nada e eu quero participar da festa do eurodólar. Só que eu também não tenho espaço no meu balanço para fazer o Ripple. Então, quando eu uso essa alternativa ao Ripple, fazendo um Ripple sintético no mercado de Forex diretamente, fazendo um FX Swap, eu simplesmente faço um acordo com o dealer, onde eu só vou fazer uma troca direta. Então, imediatamente, eu troco os meus ativos em iene e recebo ativos denominados em dólar. Ou seja, eu acabei de fazer um swap direto, casando ali com até o meu risco cambial, vai que o dólar cresce em relação ao iene, né? Eu poderia ter esse risco, só que justamente porque você casa essa operação para bater justamente com um título que te paga em dólares, você vai receber exatamente os dólares de volta e eu vou poder cobrir qualquer tipo de risco cambial. Ou seja, é uma operação onde você, como banco japonês, ganhou juros reais de títulos americanos, ao invés dos títulos japoneses, que não dão nada, mas você está usando os seus ienes diretamente. Então você tem um balanço ali que fica uma coisa até um pouco estranha, porque de um lado você tem passivos japoneses com ativos americanos, mas ninguém entendeu nada de como você comprou esses títulos americanos se você não tinha dólares. Olha só que loucura. Então isso acaba criando meio que um buraco quando você quer pegar aquela relação onde você vê assim o follow the money. Se você quiser fazer uma investigação, follow the money, para onde foi, você não sabe. Porque você não tem a menor ideia de que banco que veio, o que aconteceu, você simplesmente vê um balanço onde você tem um ativo em dólar correspondendo a um passivo em iene. Aí você começa a ter um indício de que talvez ali tenha havido um FX Swap. Agora, a melhor parte disso para os bancos é que essa operação para o dealer toma zero espaço no balanço. Não somente para o dealer, mas como também para o banco japonês. Zero espaço. Mas por quê? Porque, na verdade, essa operação não é lançada diretamente no balanço da empresa ou do banco, mas sim nas notas de rodapé e com números bem pequenininhos. Então, os dealers e os bancos, eles amam fazer essa operação, principalmente quando eles estão muito apertados e restritos no seu balanço. Ou seja, o uso desse recurso já começa a falar muito sobre o que está acontecendo, sobre todo o aperto que você vê do capital no mundo. Porque se você é obrigado a fazer operações desse nível, é justamente pelo aperto que porque o Ripple já não está mais dando certo porque você quer fazer, então ele serve até de um indicativo macro para a gente ver como o dinheiro do mundo está apertado. Ou seja, se você começa a perceber que a quantidade de Ripple sintéticos que está sendo feita por uma investigação, que é difícil até descobrir que foi feito, mas quando você faz uma investigação e percebe que tem várias inconsistências com ativos de uma moeda e passivo numa outra moeda, provavelmente significa que o índice de Ripple sintético está sendo maior do que o de Ripple normal. E aí você consegue avaliar, uau, está acontecendo realmente um problema, né? Então, e aí você percebe que esse FX Swap resolve bastante o problema entre bancos, né? É um novo produto que acabou surgindo na inovação do eurodólar, mas ao mesmo tempo você cria um grande problema nessas operações, porque elas são completamente invisíveis e não transparentes, não somente para bancos centrais que não entendem nem como é que funciona isso, mas até para os participantes do próprio mercado que vem o balanço, porque você não tem uma sequência lógica de ativos e passivos e fluxo, você tem só uma situação onde você conseguiu comprar um ativo como Treasury em dólares, mas sem os passivos correspondentes em dólares que o teriam comprado. Você continua com seus
passivos denominados em ienes e do outro lado você tem um ativo em dólares. E isso cria uma confusão, cria uma ruptura na leitura de balanços, mas os bancos conseguem sempre se ajeitar entre eles. Então eles têm alguma linguagem que nenhum de nós pode falar, a não ser que eu esteja dentro do banco, ou seja, dono do banco, ou seja, exatamente a pessoa do departamento específico de FX Swap. Porque às vezes você vai perguntar isso para funcionários que trabalham para dentro do banco e nem eles conseguem explicar como que aquele FX Swap aconteceu, porque na verdade é somente uma troca de informação. Dinheiro é uma ilusão, dinheiro é um derivativo de um depósito que não precisa ser pensado. Então talvez eu esteja confundindo completamente a sua cabeça, mas olha que loucura como o mercado Forex acaba funcionando. Então, uma nota de rodapé que você vê ali sugere a possibilidade de uma transação exótica de Forex para que você possa entender de fato o que se passou. Então o grande mistério ali é que você não consegue, como eu disse, você não consegue nem saber qual foi o banco da outra ponta que fez o FX Swap. E o valor da transação acaba sendo zero, porque se eu fizer, por exemplo, uma operação de Forex, de FX Swap, onde eu troco $1 milhão, o equivalente a $1 milhão em ienes, né, digamos assim, e $1 milhão dos Estados Unidos, reais, você não teve nenhum tipo de mudança no seu balanço, você não teve nem expansão, nem contração, nem absolutamente nada. Foi somente um swap. Como se fosse um QE do Banco Central, você não tem nenhum tipo de expansão de balanço. O FX Swap também não faz isso, ou seja, o valor da transação é zero, pois houve somente uma troca de equivalências. Então isso acaba tornando o sistema realmente um buraco negro, porque ele quebra completamente a chance de qualquer auditor, qualquer pessoa entender a sequência lógica do fluxo do dinheiro quando você faz os FX Swaps. Agora, a única coisa que te resta para você tentar entender o que diabos está acontecendo, você só ver as consequências disso. Você só consegue ter uma dedução de que esse sistema de fato está funcionando bem se você perceber um crescimento dos balanços bancários em geral. Porque aí você consegue ver que, de fato, você está tendo uma expansão de crédito, que está oferecendo a liquidez que o mercado precisa, que cria a elasticidade de demanda de dólares no mundo que são necessários. Sem isso, você não consegue saber. Apesar de mesmo você vendo que alguma coisa está funcionando, se os balanços estão crescendo, você não tem a menor ideia de como eles aconteceram. Você não sabe se foi um FX Swap, se foi esse Ripple sintético, se foi um Ripple normal, se foi uma operação de FX Swap misturada com Ripple, que às vezes vai precisar de uma outra garantia que você vai ter que pegar recolateralizado de um dealer terceiro para se envolver na jogada, contratando uma operadora de seguros para poder fazer, se for um país mais arriscado como a Turquia ou a Argentina. Percebe como é um emaranhado de transações completamente obscuras e que você não consegue mais ligar uma ponta com a outra e pior, são trilhões de dólares por dia em dezenas de milhões de transações a cada 24 horas. Essa é a loucura do que acontece no mercado, no comércio exterior e no mercado de Forex. E da mesma forma, você pode até identificar que tem algum tipo de gargalo se essa expansão de balanços de fato não ocorrer da forma que você espera. Só que fica impossível saber também onde está o gargalo, porque as transações são invisíveis, tanto na sua magnitude quanto na sua origem. Então é aí que você consegue realmente tocar no buraco negro, tendo a completa certeza de que você está vendo uma máquina simplesmente sensacional, nunca antes vista, com a maior movimentação de dinheiro da face da Terra, e ela é completamente invisível e você não tem a menor ideia de como ela está transacionando, para onde está indo o dinheiro, se ele estiver crescendo, por que ele está crescendo, e se ele estiver com problemas, por que ele está com problemas. Tudo isso acaba criando uma coisa fascinante, mas que produz ali todo o dinheiro do mundo e também redireciona, né? Então você tem uma função de
produção e redirecionamento, e a gente não tem a menor ideia de como isso está acontecendo nos detalhes, a não ser por algumas notas de rodapé que acabam influenciando diretamente as nossas vidas no mundo inteiro.